Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos carinhosa e fraternalmente abraçados, rogando a Jesus que nos abençoe e, em especial, a todos aqueles que foram responsáveis por nossa educação. Avós, avós, tios, tutores, mães, pais. E de uma forma ainda mais especial, as nossas mãezinhas que já se encontram no plano espiritual, que acredito eu que regularmente pedem à Mãe Santíssima interceda ao seu filho, ao nosso mestre, para que possa dar um pulinho aqui na terra, olhar cada um de nós com aquele olhar que só as mães possuem. E é para falar de educação que hoje aqui estamos, fazendo uma ressalva importante, que gostamos muito de explicar a história de cada tema, mas hoje, ao invés de falar da história de um tema que por si só já se autoexplica, gostaríamos de substituir essa ideia por 3 avisos. Vamos começar então dando 3 avisos importantíssimos. O primeiro desses avisos: o estudo é para todos, não apenas para tutores, mães e pais, porque educar é educar-se, como nos diz Maria Montessori. E se estamos falando de mundo de regeneração, temos que pensar também se estamos devidamente educados para aurirmos o direito de estar no mundo desse tipo. O segundo aviso, não menos importante, é que o conhecimento liberta e traz responsabilidades. Reparem, traz, não é mas. Porque a liberdade não contrapõe a responsabilidade. Ao contrário, quanto mais liberdade temos, mais responsabilidade temos. E se vamos buscar um conhecimento que fala de educação de filhos, vamos hoje daqui falar de responsabilidade daqueles que educam. Mas eu estou tranquilo, eu tenho certeza que todos que aqui estamos aí investidos dessa envergadura da educação. Mas tem mais, um terceiro aviso: responsabilidade requer coragem. E é aqui que eu vou entrar no tema: coragem para rompermos com os padrões que a sociedade hoje difunde. Então é nesse sentido que eu vou lançar uma primeira reflexão quando pensamos na educação de filhos. Normalmente pensamos assim: em que mundo vivemos? E aí, como educamos os nossos filhos para esse mundo? Não é por menos que eu tive a oportunidade de uma vez, conversando com uma pessoa conhecida, que dizia que ele fazia questão de ensinar a filha dele para que ela estivesse preparada para as dificuldades da competitividade do mundo. E eu perguntei, mas dessa forma, não estaria ela perpetuando uma condição de competitividade? Então essa reflexão de que mundo que vivemos, como educamos os nossos filhos, ela precisa ser invertida, mas vamos antes olhar quais são os padrões vigentes. Sobre a educação, é um padrão competitivo. Vocês têm dúvida disso? As Olimpíadas, que tem um lado bacana, eu não vou assim dizer que tudo é isso, mas eles jogam os jovens numa competitividade. Meu menino mais velho, ele é muito bom em matemática, ele estudou em escola montessoriana, e a educação montessoriana na parte de matemática também é fantástica. E eu falei, vai para uma Olimpíada, mas no sentido dele se autodesafiar. Ele fala, não pai, competir para quê? Não me agrada. Então,
toda a educação tem sido colocada em termos de competição, levando o jovem à ansiedade, frustração, depressão e até mesmo suicídio. Temos dúvida disso? Quem acompanha esses números, essas pesquisas, sabe no fundo de realidade que estamos comentando. Mas não é só na educação. Vamos citar um outro ponto, a questão da aparência física. Desses padrões austeros de beleza, de hipervalorização do corpo. Um culto ao corpo, cirurgias, tratamentos diversos, exaustivos. Me perdoem. Aquele que gosta de cuidar do corpo através do exercício, não é esse que eu estou te falando. Estou falando daqueles que cultuam ao corpo e esquecem do espírito. E a esses que se submetem a tudo isso, são padrões inatingíveis, que coloca uma baixa autoestima num processo comparativo. Vai ter sempre alguém melhor, alguém, o maior expoente físico, levando uma insatisfação constante com esses padrões. E no caso dos jovens, nós identificamos mutilações, muitas das vezes, agressão ao próprio corpo. E por fim, apenas para trazer 3 aspectos da educação, o aspecto do culto ao físico, a questão dos bens materiais. O padrão materialista da nossa sociedade, que oscila entre a escassez, que é o medo da escassez, e a opulência, aquela extravagância do ter, do exibir, do comparar, do invejar. Esse padrão de posse leva ao adoecimento físico, psíquico, ao álcool, às drogas. Temos dúvidas disso? Não, não temos. Temos coragem de romper com esse padrão? Por isso que, se conhecimento traz responsabilidade, responsabilidade traz o quê? Coragem. Educar para o terceiro milênio é um ato de conhecimento, mas é um ato de coragem. Porque quem educa os filhos pensando no que vamos falar aqui, são vistos como pais estranhos, né? Eles são meio estranhos, né? São meio diferentes. A gente escuta isso e vamos continuar escutando sem medo, porque enquanto como pais nós ensinarmos aos nossos filhos sobre valores referenciados ao mal, referenciados ao equívoco, vamos viver distantes da realidade do bem. É simples assim. O que nós educamos os nossos filhos, nós vamos estar distante de uma realidade do bem que nós desejamos para nós e principalmente para quem? Para eles. Portanto, criamos nossos filhos para um mundo que será o mundo para o qual nós os criamos. Vê se estão me entendendo. A forma com que eu crio meu filho diz como vai ser o mundo que ele vai viver. Se eu o crio competitivo, ele vai viver no mundo competitivo. Se eu falo, eu tenho que te preparar para um mundo difícil, onde as pessoas são ruins, ele vai crescer como? Preparado para agir da mesma forma. Isto é muito sério. Portanto, olha só, como educamos nossos filhos é que determina em que mundo eles viverão. Quer saber como será o mundo? Ou como seria, olha a ressalva, queremos saber como seria o mundo que nossos filhos, ou melhor, como será o mundo que nossos filhos viverão, basta sabermos como nós estamos educando esses filhos hoje. É aí que a coisa dá um pulo e complica, no termo de responsabilidade. Olha só. Importante ressaltar que o planeta Terra segue sua caminhada para o mundo de regeneração. Temos dúvida disso? Nenhuma. Os Espíritos estão nos dando notícia corriqueiramente, diariamente, que esta mudança de era, não é uma era de mudança, é uma mudança de era, está em curso. O planeta Terra está a caminho de ser um planeta de regeneração.
Só que tem um detalhe, veja bem, tal progresso se dará com, sem ou apesar de nós. É aqui que a reflexão tem que ser aprofundada. Então com a nossa participação, com a nossa presença, sem, porque se não estivermos aptos, vamos todos receber o bilhete de encaminhamento a um outro planeta, onde vamos passar outros desafios, revendo aprendizados que já vimos e não aprendemos. Então veja bem, tem um apesar de nós, porque nós estamos aí muitas vezes atrapalhando, mas apesar de nós o planeta vai passar esse mundo de regeneração. Se vai, veja bem, se vai ser mundo de regeneração, e eu não estou preparando meu filho para o mundo de regeneração, para onde ele vai? Vai ficar no planeta de regeneração? E se ele não vai, para onde é que eu vou? Eu que tinha a responsabilidade de conduzi-lo a isso. E às vezes ele não vai para o castigo. Eu fico imaginando, eu estava conversando com um colega e falando, não, os espíritos vão ser expurgados, vão ser isso, vão ser aquilo. E aí eu queria voltar no começo que eu falei das mães. Eu fico pensando, meu Deus, como é que vão ficar as mães? Quando elas verem os seus filhos encaminhados para outro planeta, eu tenho certeza que vai ter uma lista de mães pedindo, a Mãe Santíssima, fala com Jesus, eu quero ir para ajudar meu filho. Vocês têm dúvida disso? Por que então não vamos pensar em, de fato, rompermos padrões e termos a coragem de educar nossos filhos para o mundo de regeneração? Temos que ter coragem. Hoje em dia, para fazermos as escolhas corretas, eu digo, é um ato de conhecimento que dá responsabilidade e que requer coragem. Foi aí que eu entendi com mais detalhe quando Jesus nos recomenda: toma a tua cruz e me segue. Porque tomar a cruz é um ato de coragem. Eu sempre, quando pensava nessa passagem, eu falava assim, Jesus, será que eles não erraram na tradução, não? Mas por quê? Quando eu entendi o simbolismo da coragem, do sacrifício, da necessidade de empenharmos uma mudança a partir do exemplo, de uma ação de dedicação, de entrega, não conseguiríamos mudar o mundo. Só que o planeta Terra está indo para a regeneração com nossa ajuda, sem nossa ajuda ou apesar de nós. Então, minhas irmãs, meus irmãos, isto é um convite mandatório no raciocínio de cada um de nós. Para onde eu quero que meus filhos possam ir e para onde eu quero ir. Por isso que eu digo e volto, é para todos nós, não é só para pais. Quando eu começo a olhar, educo meu filho para o mundo de regeneração, eu me pergunto, eu estou apto? Gostaria eu, sinceramente, que todos os espíritos que habitam o orbe terrestre tivessem condições. Sabemos que não estão. Que muitos vão ser levados a desafios difíceis, que não será mais no orbe terrestre. O pensamento não pode ser diante desses, ainda bem que estão indo, porque na verdade isto não é um ato de castigo, é um ato de amor. Amor por aqueles que já estão em condições de acompanhar a Terra em seu processo, e amor por aqueles que precisam repetir a lição para também
ganharem o direito de um dia estar num planeta de regeneração. Então, quanto mais prepararmos nossos filhos para viverem num mundo melhor, mais estaremos propiciando e mesmo garantindo que vivam num mundo melhor. A lógica é simples, objetiva. O que às vezes nós ficamos lançando uma névoa sobre o nosso raciocínio é pela nossa dificuldade de assumir, ter coragem e ir em frente. Mas nós vamos. Aí sim nós podemos entrar e agora perguntar: como então educar os filhos? Educando-os para serem espíritos em regeneração. Mas como nos educarmos, afinal? Educando-nos para sermos espíritos em regeneração. Então, a doutrina que ela é consoladora, e é, mas ela tem a dimensão conscientizadora, que traz o conhecimento, que nos leva à responsabilidade e que nos pede coragem para agirmos segundo o que pensamos. Então, se compreendemos todos da importância, da relevância de educarmos e nos educarmos para o mundo de regeneração, quais são as características, então, desse mundo? Temos que saber, para propiciar o despertar, o desenvolvimento, a realização dos talentos, a nossa verdadeira tarefa como pais, educadores, como seres humanos. Então eu preciso entender, veja bem, se compreendemos que queremos de fato educar e nos educarmos para o mundo de regeneração, eu tenho que entender como é que é esse negócio. Como são os espíritos que habitam os mundos em regeneração? E aí nós vamos começar a nos espelhar e olhar. Bom, como é que eu estou indo? Estou indo nessa direção? E nada melhor vivermos o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz isso claramente e trazemos alguns recortes. Conhecendo então, aí vamos poder falar como educar. Já sei que eu preciso educar. Tenho certeza disso? Educar como? Vou saber, mas eu preciso saber como, eu preciso saber quem eu quero educar. Para que característica? Nos mundos de regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Nada diferente do que está aqui. Vamos estar aqui sentados na cadeira, se Deus estiver ouvindo, merecendo ouvir o infinito bem, que sempre digo que nos faz um bem infinito. O homem ainda encarnado, como entendemos, por isso sujeito às vicissitudes decorrentes dessa condição. Por isso, ainda experimentamos sensações e desejos. Não é muito diferente. Eu diria que, do ponto de vista que já poderíamos estar no mundo de regeneração, como aqui estamos. Contudo, já estaremos libertos de paixões desordenadas em que equivocadamente podemos nos escravizar. Aí começa a vir a questão. Temos que nos libertar das paixões. Vamos em frente. Estaremos isentos do orgulho, e eu me permiti incluir do egoísmo, que está lá. Estaremos isentos do orgulho que impõe silêncio ao coração. E aí a gente tem que começar a olhar para a gente, ensinar aos filhos. Temos às vezes o hábito de olhar uma criança e até com o pai, não, ele é assim, ele nasceu assim, sempre foi assim. Um emérito espírita já desencarnado, que ele soube que um dos filhos dele que ele recebeu teria sido um participante da Grande Guerra, daqueles mais envolvidos com os absurdos que tem na guerra. E ele acolheu esse espírito com muito amor, um espírito que ele tinha um dia atendido numa reunião espírita. E ele acolhe. E os amigos perguntam: nossa, que desafio difícil. Passados alguns anos, o rapaz, perto dos seus, não me lembro, 16, 17, 18 anos, brincando com os amigos, um amigo perguntou: e aí, como é ele? Está aí. Está aí, feliz, seguindo a vida bem. Todos temos as sementes do bem, gente.
Então não podemos olhar, apesar dos espíritos trazer suas dificuldades, um mais orgulhoso, um mais egoísta, temos que olhar e despertar nele o potencial. Temos que ser isentos de inveja. Então não dá para criar num mundo materialista. Com a ideia materialista de ter, o que não tem inveja, é claro. Isentos do ódio. Qual é o sentimento que carrega no coração? Assim teremos não mais sentidos materiais grosseiros, teremos sim os sentidos de um perispírito puro e celeste. Na verdade, nós já temos que estar nesse estágio, não. Nós temos condições de ir conquistar para chegar aí. O que importa é a direção. Perfeito? A direção do nosso trabalho. Aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Caridade, caridade, caridade. Uma casa espírita, ela tem que estar pautada, a meu ver, evangelização e caridade. Muita fraternidade. É necessário e nos dá a oportunidade de aprender através do bem. Então, no mundo de regeneração, vê-se sempre escrita a palavra amor. As relações sociais, elas são equânimes, são fraternas. E todos reconhecem Deus, tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, e a Terra será assim em breve, não existe a felicidade perfeita, não existe. É uma felicidade relativa, mas já há uma aurora de felicidade, já há um bem-estar psicoespiritual muito maior. E os desafios vão persistir. Temos muitos desafios sociais, humanos, fraternos, tecnológicos a serem vencidos, para darmos uma condição de um mundo melhor para todos. Vamos suportar provas, porém, sim as angústias da expiação. Olha que coisa boa. Não é bom, gente, poder ir para um mundo desse? Se vamos preparar os filhos para isso. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, a Terra, enquanto expiação e provas. E muitos dentro de nós nos alegraríamos e alegraremos se pudermos acreditar, pois representam a calma após a tempestade. Que tempestade? Basta abrir a janela, ou o celular, não agora, claro, abrir essa janela para o mundo que nós vamos ver essa tempestade, principalmente porque essas tempestades, elas enxameiam os meios de comunicação, que é aquilo que mais sensibiliza. É onde está ainda a nossa marca sombria de querermos viver nas sombras. Mas no mundo de regeneração, a oportunidade de despertar pelo caminho do amor sobrepondo a dor. Que coisa maravilhosa! E aí vai se instalar o mundo do homem de bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ponto. Não precisa escrever 500.000 linhas, vou isso, com todo respeito ao próprio decálogo, porque o decálogo de Moisés, ele foi no não, numa civilização que precisava de não. Que aliás nós precisamos, que está lá o não matarás, nós ainda matamos, né? Não cobiça o bem dos outros, mulher dos outros, ainda cobiçamos. Se a gente for no decálogo, os 10 mandamentos, a gente vai ver que ali estão presos muito naquele ali ainda. E Jesus trouxe a lei de amor, de caridade e de justiça. E a doutrina espírita nos esclarece isso numa visão do mundo espiritual aqui na Terra. Então, fazer aos outros tudo o que desejamos que ele fizesse. Aí sim, temos um compromisso em educar os filhos para a regeneração. Sabemos quais são as características de um mundo de regeneração ou dos seres que os habitam e que vão habitar a Terra.
É claro que, quando a gente já lê isso, a gente já começa, antes mesmo de pensar em educação, um balanço pessoal, né? Deixa eu ver como é que está a minha condição, como estou eu para o mundo de regeneração. Eu sei como educar filhos, educar é educar-se. Eu entendo que educar filhos é uma grande oportunidade realmente de educar. Se eu pudesse, eu acho que eu tinha que ter uns 10, 15, por necessidade de autoeducação. Porque cada filho traz um ensinamento. Cada um é uma coisa. O meu mais velho, de 14 anos, eles estavam falando com ele que agora o ensino médio tem aqueles percursos formativos, e ele pensando no que ele poderia ser, e o pensamento dele é o seguinte: ele quer fazer algo que ele possa fazer com dedicação, sem essa preocupação que está nessa cobrança aí, olha ele falando, e que ele possa ser bom, fazer o bem, ajudar as pessoas. Há um tempo atrás, quando eu comecei a conversar sobre isso com ele, ele me falou assim: eu acho que eu vou vender sorvete na praia. E eu, assim, dando 10 passos para trás de tudo que eu estou falando, falei: meu filho, vamos lá, tudo bem vender sorvete na praia, a gente dá uns discursos, né? Tudo bem nada, eu estava preocupado com ele, né? Mas você tem tanto potencial, por que você quer vender sorvete na praia? Aí ele falou assim: não, porque lá é bacana, pai, que além de ser legal, a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e ajudar as pessoas. Me deu vontade de ir vender sorvete na praia para aprender aquilo que ele está falando. Então ele está... Eu trabalho com jovens também, inclusive em orientação de carreira, mas eu pedi uma colega, psicóloga também: olha, faz com ele um trabalho, ainda não é escolha profissional, para ele ver as possibilidades dele, ajudar no mundo é o que ele quer. Mas cada filho é um filho. O menor, de 5 anos, ele chegou lá em casa e falou assim: ô pai, eu já decidi, eu vou fazer só até o infantil 8, porque ele está no infantil 5, né? Eu vou fazer só até o infantil 8, porque depois do infantil 8 eu quero ir para uma escola de astronauta. Ele quer ser astronauta. Ponto. Todo dia ele agora fala nisso. Não, porque quando eu chegar no infantil 8, já viu, pai? Aí ele quer que eu pesquise onde tem a escola de astronauta. E eu estou pesquisando. Aí vendo que para ser astronauta é muito difícil. Eu falei: como é que eu vou mudar esse negócio? Cada filha é um aprendizado. A do meio, ela é muito interessante. Ela gosta de arte, então ela fala: pai, essa coisa de psicologia também é muito bacana, porque você tem o espelho de pai e mãe, né? Eu venho de engenharia, mas eu sou psicólogo também, eu trabalho como psicólogo. Minha esposa é artista e arte-terapeuta, então ela gosta da arte, da psicologia, mas hoje ela está me falando: bacana, pai, sabe, acho que eu estou querendo fazer esse negócio de fazer palestra. Qual aplicativo que você usa? Minha filha, o PowerPoint já é suficiente. Mas como é que você faz? Eu falei: tá bom, você vai escolher um tema e eu vou te ajudar a fazer uma palestra de 5 minutos. Você falou: 10. Tá bom, 10 minutos. Eles são crianças diferentes. Nós temos que pegar essa pedra bruta e prepará-las para o mundo de regeneração, e não para um mundo equivocado que nós ainda alimentamos com o materialismo, com a competição, com o orgulho, com o egoísmo. Mas, Ricardo, então como fazer isso? Vamos lá, algumas propostas. Algumas propostas reais, práticas, que às vezes nós não consideramos. Vocês estão prontos para saber quais são as disciplinas que nós temos que ensinar aos filhos? Vou dar um leque tirado do campo da psicologia positiva, mas depois vamos aprofundar em algumas. Vamos lá, está aí.
Nós ensinamos gratidão aos filhos? Ensinamos. Eu dou exemplo. Eu estou falando em ensinar, chegar e falar, meu filho, vamos agradecer a Deus todos os dias. Meu filho, você agradeceu a sua professora, agradeceu a sua avó, agradeceu aquele rapaz que está te servindo, trazendo água para você? Sabe o valor da gratidão? Eu lá em casa, apenas por força da palavra, eu falei, eu não digo mais obrigado, porque o obrigado remete a obrigar. Para mim a gratidão é internamente até uma obrigação, sim, mas ela é mais. A gratidão está nas maiores necessidades do homem. Deixemos o amor para daqui a pouco. Ensino a alegria. Chego em casa, reclamo de tudo, reclamo com todos, reclamo do mundo. Eu não acompanho notícia, não. Exceto quando eu trabalho à noite, muito em casa, ou atendo, ou estou preparando palestra, eu vou ler umas notícias que estão lá no computador. Vou parar com isso. Às vezes eu estou com um padrão maravilhoso, eu já saio ali com a lista, pelo menos, de uns 30 políticos para falar mal. Uns 30, viu? De qualquer bairro. Aí você vê os maiores absurdos, aquelas coisas que a gente olha, mas que é isso? A alegria requer um pensamento de esperança. E está aqui, vamos falar para frente. Perdão, ensina o perdão? Ensinar. Às vezes a gente fala assim, nossa, esse menino é tão turrão, quer dizer, turrão nem sei se hoje é a palavra, mas na minha época, turrão, né? Você é um menino muito turrão. Ao invés de a gente falar, fala assim, vamos aprender a perdoar. E como é que a gente faz? Perdoando. Aprendendo a pedir desculpa. Ensinando a pedir desculpa. Com amor. Que muitas vezes, eu me pego assim também. Menino, você é mal criado. Agradece. Minha filha tem uma ótima. Tudo isso, minha filha, você é mal criada? Mas pai, você é que me educa. Tem razão. Siga a sua mãe. Siga a sua mãe. Pelo menos a mamãe, sou eu que estou falando. Mas eu ensino o filho a perdoar, ensino ele a aceitar as dificuldades da vida, ensinando a superar desafios. Ensino a apreciar a beleza da vida, a parar, olhar uma borboleta, olhar uma florzinha, a desviar do danado do cocô do cachorro, sem reclamar do dono. Eu não consigo, mas vamos lá. Mas é o que tem que ser. Entendem? Por que eu estou falando com você? Eu tenho que me educar. Compaixão, a abundância. Ensinar o filho a reconhecer a abundância do mundo. Se eu ensino meu filho, os filhos a reconhecer a abundância, eles vão perder aquele sentido de posse, de querer tudo para eles. O mundo é abundante de recursos. Nós temos recursos naturais, mais tecnologia suficiente para alimentar toda a população de encarnado no mundo. Tenho certeza disso. Como eu posso ter certeza disso? Basta olhar o quanto desperdiçamos. Começa por aí. Eu sei que tem muitas ações sociais, políticas, tecnológicas, fraternais, que têm que ser tomadas. Então precisamos ensinar os filhos a isso. Meu filho, a natureza é abundante, precisamos fazer chegar a todos. Ensinar. E não aquilo, meu filho, você tem que amealhar para você, porque se você não amealhar para você, vai faltar. Nós somos de uma geração, nem todos, mas assim, tem essa geração, sabe, de
de guardar, que teve as suas razões históricas em momentos de dificuldade. Uma geração que passou muita guerra. Vocês imaginam? Como é que você vai chegar para uma pessoa que está em guerra e falar assim, olha, guarda a comida? Vai guardar. Precisa guardar, senão o filho não vai comer amanhã, nem ele mesmo. Mas, no geral, teríamos que banir as guerras. É claro. E teria e terá alimento para todos. Tenho que ensinar a fé. Tenho que ensinar o amor. É ensinar o amor. E o amor eu ensino muito dizendo o quanto nós amamos, o como nós amamos. Um amor incondicional, um amor sem lógica, um amor de mãe que pede a Maria, deixa eu ir com meu filho para o planeta de maior desafio para que eu possa ajudá-lo. As mães pedem isso. As mães têm um amor incondicional para isso. E buscarmos um exemplo, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Não sabemos como educar? Tudo bem, pode ser uma dificuldade minha, vamos procurar o melhor professor. Quem é ele? Jesus. E veja bem, não é só uma afirmativa assim religiosa, assim, Jesus, sabe aquela afirmativa religiosa que nós temos? É uma afirmativa de alma, prática, pragmática. É Jesus. E se é Jesus, se ele é guia e modelo, a quem eu vou seguir? A Jesus. Não é os influencers que estão aí, com todo respeito, que muitas vezes arrebanham multidões. E não só os influencers, eu fico observando, por conta de também trabalhar com jovens, essa questão dos desafios. Outro dia, um influencer desencarnou porque ele tomou 2 ou 3 litros de vodka muito rápido, que o desafio era tomar muito álcool rápido. Quem é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Jesus. Então, é Ele quem eu tenho que seguir. É a pedagogia dele, de Jesus, que eu tenho que trazer para os filhos. Que pedagogia é essa? Em síntese, é a pedagogia da lei de amor. Quando Jesus foi arguído, Senhor, qual é a síntese da lei? Jesus não falou, anota aí que eu vou ditar aí umas 500 páginas. Ele falou 2 coisas. Como os profetas já tinham ensinado, ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. Todas as leis e todos os profetas estão resumidos aí. É a lei de amor. E os efeitos do amor, como nos diz Joana, são o melhoramento moral da raça humana. E isso está no Evangelho também. E a felicidade durante a vida terrestre. Olha que coisa, gente. O melhoramento moral da raça humana, a lei de amor. E as pessoas não prestam atenção nesse finalzinho. A felicidade, claro que relativa, durante a vida terrestre. Quer ser feliz aqui na Terra? Mas é claro, pratique a lei de amor. Está aí. Simples. Ah, mais. Mas o que falta é coragem. Falar aos filhos de Deus é uma outra recomendação. Falar de Deus sem cessar. Sem cessar. Mas falar de Deus com a plausibilidade, explicando, dizendo, mostrando a presença de Deus nas coisas, mostrando a presença de Deus nas leis, mostrando as leis de Deus na vida dos homens. Então, se falamos sem cessar, vai iluminar a consciência com a flama da fé, que vai ser um farol
para todas as circunstâncias. Falar de Deus, nós vamos estruturar os filhos para todos os desafios. Não, eu vou ensinar matemática, ele vai precisar resolver o problema. Tudo bem, mas a primeira coisa que ele precisa para vencer qualquer desafio é saber de Deus. Veja como eu falei, não disse acreditar, eu disse saber. Eu sei que Deus é Pai de amor, de misericórdia e justiça. Eu sei que Deus é o Criador de todas as coisas, de todos nós. É a inteligência suprema. E eu preciso levar aos meus filhos isso. E aí eu vou fazer uma observação que eu sempre faço quando trabalho em tema ligado à infância. Evangelização. Infanto-juvenil. Trazemos os nossos filhos, nós pensamos assim, e se pensarem assim, não fiquem tristes que eu vou falar, porque na troca pensamos. Aí eu vou na reunião do centro, aí eu aproveito e levo os meninos na evangelização, né? Muitas vezes a gente pensa assim, é o contrário, vou levar os filhos na evangelização, aí eu aproveito e me evangelizo também. Ou vou levar a família toda para a evangelização. Os meninos estão lá embaixo, não é brincando, são espíritos que estão se preparando para a alvorada de um mundo de regeneração. E por favor, eu sempre digo isso para mim e vou dividir com vocês, não vamos estragar com um exemplo equivocado em casa, porque eles nos corrigem e a gente tem que permitir corrigir. Mas pai, quantas vezes eu disse, mas pai, quando viu mas pai, a minha vontade de falar, não fala lá com a mamãe, que vai me apertar, mas eu acolho, escuto, me desculpo, explico, olha, eu ainda não estou tentando melhorar isso. Claro que como pai, você também tem que tentar, claro, é pai, é mãe. Mas a evangelização, ela tem que ser acompanhada por um outro item fundamental na educação desses espíritos. Fundamental. Eu preciso trazer a casa espírita ou as outras religiões para evangelizar. Mas eu preciso transformar meu lar num altar do coração, num local sagrado, aonde os bons espíritos possam entrar para aurir descanso, não só para ir lá atender as nossas necessidades e muitas vezes para resolver nossas complicações. Então faz do lar um santuário que possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refaz as nossas almas. Quando visita a família em prece, sustenta. Levar o Evangelho para dentro do lar, no estudo do Evangelho e no exemplo do Evangelho. É preciso coragem para assumirmos o papel de educadores das virtudes do bem, alinhadas com as leis morais que Deus nos outorga a todos e que o livro dos Espíritos está lá para a gente estudar. Vamos lá no livro dos Espíritos, vamos no Evangelho, vamos ver, vamos nos educar e educar os filhos com coragem, a coragem de amar e de ensiná-los a amar, a coragem de perdoar, de agradecer, de sermos fraternos, de sermos gentis. A gentileza faz bem, de sermos gentis. Somos aqueles que entram no elevador na frente de todo mundo. É muito interessante,
Eu vou lembrar do meu pai. Meu pai era um gentleman, sempre foi. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Ou digamos, seus equívocos e suas qualidades. Mas meu pai era um gentleman e ele sempre tratava todo mundo muito bem. Então eu aprendi desde pequeno. Eu abro a porta do elevador para as pessoas, eu seguro. Eu acho engraçado que às vezes eu faço isso para um jovem de 17 a 18 anos. Quando na verdade, quem está na fila ali que tinha de entrar na frente, eu já poderia estar. Estou com 64. Entendeu? Eu abro ali, e o jovem entra, e nem diz assim, obrigado, tudo bem, não estou falando por gratidão. É uma questão de gentileza. E aí eu me lembro que eu sempre tive esse hábito. Aí quando o Luiz Felipe, o menor, um dia, perto de uns 5, 6 anos, nós estávamos no shopping que tinha um elevador, quando o elevador parou, tinha uma senhora de idade com muleta, ele foi lá pequenininho, botou a mãozinha dele assim. Eu falei, oh meu Deus. Precisamos ensinar aquilo que o Evangelho nos ensina e aquilo que Jesus, como modelo e guia, sempre nos exemplificou. É a síntese. Então, como reflexão final, eu gostaria de trazer de Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E que possamos aprender a andar juntos, nesta mesma direção, mesmo que claudicando, mesmo que ainda tropeçando, mas se o pouco do meu exemplo, mas as palavras que Jesus nos ensinou, ecoar na alma de nossos filhos, eles andarão, espíritos, de pé para uma alvorada maior. O amor ilumina a alma que deseja amar. Iluminemos a alma de nossos filhos, não só com o nosso amor, ainda um amor muito terreno, mas com o amor de Jesus, para que eles aspirem a amar a humanidade em nome de nosso Mestre, em nome de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos.